Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela tem uns projetos muito legais. Ela levou para a gente lá no nosso evento ao vivo, né, Ana? A Ana tem, sim, uma pessoa que conheci pouco, mas já deu para conhecer muito, né? Com poucas palavras, a gente já conseguiu ver que tínhamos muitos valores, muitos alinhamentos. E ela é uma das principais figuras do empreendedorismo social aqui em Belo Horizonte, que está no Brasil, né? Eu acho que é uma pessoa aí que faz muito, muito pelo ecossistema. Então, queria agradecer demais a sua presença, Ana, seu tempo, Eu que e agradeço. o palco virtual é seu. Então, vamos lá. Quero falar um pouquinho com vocês hoje, assim, de forma bem leve, né, sobre o empreendedorismo social e como cada um de nós, cada um de vocês, né, pode estar ajudando a sensibilizar outros empreendedores, outros empresários, né, empreendedoras, empresárias, para estar participando disso, né? Primeiro, fazer uma perguntinha, assim, para vocês, né? Como coach, as perguntas são as nossas maiores ferramentas. Quem aqui já teve uma experiência com empreendedorismo social? Quem aqui já teve algum projeto, já participou do projeto de alguém? Ninguém levantou aí a mãozinha? Ah, sua linda, quero ver essa carinha, cadê você? Como que é, assim, participar de um projeto de empreendedorismo social para vocês aí, que levantaram as mãos? Eu já fiz alguns anos, Conta aí, Tiago. eu já fui dar aula, né, numa escola para pessoas mais carentes. E também já fiz alguns projetos além de doações, né, de tentar Sim. ajudar com conhecimento, com mentoria. Então, sempre reservo uma parte do meu tempo para fazer mentorias pro bono, alguma coisa assim. Esse é o jeito. Perfeito. Perfeito. E sabe o que eu falo, gente, quando eu estou falando assim de empreendedorismo social, de contribuição social, é que quem ganha e quem deve agradecer é quem faz. Porque isso quer dizer que a gente tem muito para doar. Não é quem recebe é que tem que agradecer. A gente é que tem que agradecer porque a gente tem muito para doar. Né? Que seja uma palavra, que seja um incentivo, uma inspiração, um exemplo. E eu costumo brincar que a gente não pode desistir, que a gente não tem esse direito de desistir, né? Nós que somos empreendedores, a gente sabe o tanto que a insistência, a persistência, a perseverança, ela é importante aonde a gente está. Né? Você não ter a carteira assinada, principalmente quando você já teve a carteira assinada, já teve os benefícios que a carteira assinada proporciona, né? Que é o salário na conta no dia certinho, o 13º, as férias, né? A PL, de quem já recebeu uma PL. Eu falo que a gente acorda todos os dias entrando numa montanha-russa, porque a gente não sabe de verdade, principalmente para quem está começando. E nós estamos aqui numa sala virtual com pessoas muito privilegiadas, porque nós aqui estamos em outro patamar. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês, muitos de nós, eu me incluo nisso também, porque tudo que eu sei de gestão, eu aprendi fazendo, lendo, sendo autodidata. Ninguém me ensinou. A minha área de formação é ciências biológicas e da saúde. Só que eu sempre tive esse pé, né, esse DNA de empreendedorismo. Né, sempre tive isso comigo. Né, e que eu poderia contribuir mais. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês é a distinção entre empreendedorismo e empreendedor social. Qual que é a diferença? Né? Responsabilidade social. As pessoas confundem muito também o que é responsabilidade social, se empreendedorismo social é uma responsabilidade social. Sim, empreendedorismo social é uma responsabilidade social, mas uma responsabilidade social não é empreendedorismo social. Então, o que é o empreendedorismo? É a gente usar as nossas competências, né, o famoso chá, né, conhecimentos, habilidades, atitudes, usar aquilo que a gente tem, né, e as nossas competências aí pode ser a hard skills ou as soft skills. Hoje a gente valoriza muito mais as soft skills, que são as competências emocionais, até mesmo dentro do ambiente de trabalho. As pessoas hoje elas são contratadas pelo currículo, pela competência técnica, mas elas são desligadas muitas das vezes pelas questões socioemocionais, né? E agora, com pandemia, veio aí a valorização da saúde mental, a gente está cuidando realmente das pessoas, né? Olhando para a gente, olhando para pessoas como seres vulneráveis aí dentro do sistema. Então,
O empreendedorismo, a gente vai usar as nossas competências, né, o nosso chá, os nossos talentos, aquilo que a gente faz com o pé nas costas, para gerar um negócio que vai gerar lucro. Esse é o objetivo de um empreendedor. Ele tem alguma coisa que ele gosta de fazer, que ele vai tratar como um CNPJ, né? E vai, a partir dali, obter lucro. O empreendedor social, ele também vai gerar um negócio. Só que esse negócio, não necessariamente ele vai gerar lucro, que é o que a gente fala de benefícios indiretos. Ele vai trabalhar local, mas os resultados vão ser global. O que é trabalhar, né? O que é ter uma visão local com resultado global? Eu posso começar um projeto pequenininho, aqui em Belo Horizonte, no meu bairro, de chegar para uma empresa e falar com ela que ela pode me ajudar a montar uma horta na calçada. Estou dando um exemplo, esse é um exemplo real, eu fiz isso em Sete Lagoas, numa empresa prestadora de serviços para a Fiat, ela chama SK do Brasil. Ela pode montar uma horta no muro, na lateral da fachada da empresa, aonde as pessoas ali daquela comunidade, elas podem ir lá e pegar a salsinha, a cebolinha, o tomatinho, enfim. Isso é um projeto real. Eu desenvolvi isso dentro de uma empresa que me pediu alguns projetos de responsabilidade social. E a partir de então, de um projeto de responsabilidade social, de uma latência de uma empresa, de fazer alguma coisa naquele entorno, naquela comunidade, isso virou uma proposta de empreendedorismo social, com patrocinadores, com investidores, com pessoas que investiram tempo. Quando eu falo investidores, gente, não estou falando só de recurso financeiro, de alguém que está patrocinando com dinheiro, ou que está indo lá comprando a mudinha da planta, não. Estou falando de pessoas que estão se dedicando àquilo, de forma que aquilo vire uma contribuição social. Então, para as empresas, qual é o benefício de trabalhar o empreendedorismo social? Né? Eu vou falar um pouquinho assim, de quem está dentro da empresa e depois eu vou partir para a gente que tem o próprio negócio. Quem está dentro da empresa, ele traz motivação para o seu colaborador a partir do momento que ele descobre empreendedores natos ou intraempreendedores, né? Aquelas pessoas que têm o empreendedorismo na veia, mas não têm a coragem, entre aspas, que nós tivemos de largar o certo pelo duvidoso e montar os nossos próprios negócios, né? Começar a empreender, virar empresários, etc. e tal. Então, ela descobre esses talentos, esses empreendedores natos dentro da empresa, ela dá um novo sentido, ela traz um novo propósito para esse colaborador, que está ali, às vezes, numa lida muito de repetição, né? Sem propósito, né? Então, vou trazer algumas profissões aqui que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. O cara que fica num frigorífico com uma faca desse tamanho, partindo, cortando, fazendo esse movimento, que propósito que ele vê naquilo, se nem aquela carne ele vai conseguir comprar, porque é muito cara para o padrão dele, né? A partir do momento que eu trago para ele um outro propósito, que é aquela carne que ele está cortando, vai ser o pernil de Natal, que vai reunir uma família e que ele está contribuindo para isso. Então, essa é a diferença do empreendedor para o empreendedor social. A gente busca trabalhar de forma local, ou seja, eu tenho um problema em uma comunidade, eu tenho pessoas que têm ideias, que têm criatividade, que têm inovação, e essas pessoas vão direcionar as suas ideias, a sua inovação, a sua criatividade, para resolver um problema local. Só que este problema local, ele também pode ser um piloto para que isso seja escalável em outras cidades. Então, o empreendedorismo social, ele pode virar um negócio? Pode. Mesmo que a intenção inicial não seja virar um negócio, mas ele pode virar um negócio, ele pode sim também dar lucro, ele pode ser escalável, ele pode ser aplicado em outros segmentos, em outras empresas, e por aí vai. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de ideias que vão trazer sustentabilidade, né, ou autossustentabilidade para aquela comunidade. Então, os meus projetos, né, o Thiago começou falando aí de alguns projetos, e a Carlinha também divulgou 2 projetos, que são os projetos, assim, que eu acredito verdadeiramente que são de maior propósito, né? O projeto Costurando Sonhos, 2 nasceram no mesmo ano, 2019. O projeto Costurando Sonhos teve um aumento enorme de violência doméstica, após a pandemia, principalmente, porque as mulheres foram para casa, conviveram mais com seus maridos, e isso aumentou muito o
os casos de violência doméstica. E essas mulheres, né, a primeira liberdade, eu falo que é a liberdade financeira, para que elas possam sair de casa, para que elas possam levar os seus filhos e que elas tenham um mínimo de dignidade, elas precisam ter uma liberdade financeira. Então, dentro dessa estatística, né, do aumento já em 2019, e logo em seguida viemos com a pandemia, e já era meio que previsto, né, nós idealizamos um projeto chamado Costurando Sonhos. Pegamos uma parceria com a Prefeitura de Lagoa Santa, que é uma cidade aqui entre Belo Horizonte e Confins, que é onde fica o aeroporto de Belo Horizonte. Pegamos algumas mulheres através da parte de assistência social da Prefeitura de Lagoa Santa, numa proposta de ajudá-las a sair desta vulnerabilidade financeira para que elas pudessem ter melhores escolhas, inclusive de sair do casamento, de ter condições de manter os seus filhos. Como que foi feito isso, gente? Porque isso é um assunto extremamente delicado, né? A mulher que está sofrendo violência, ela não quer delatar o marido, ela não tem condição de sair de casa, ela fica muito constrangida, é uma situação muito complicada. Então, o que nós fizemos no primeiro momento? Fizemos uma campanha de Agosto Lilás, com o show daquela cantora Isa, a prefeitura, né, bancou tudo isso, e a partir daí nós abrimos inscrições para o projeto Costurando Sonhos. O projeto Costurando Sonhos, ele falava de vulnerabilidade socioemocional e financeira. Então, como que a gente fez para que, de uma forma muito sutil, a gente pudesse selecionar essas mulheres em estado de vulnerabilidade, para que elas não se sentissem constrangidas e a gente tivesse um público também para trabalhar. Então, nós tivemos um apoio de um estilista, o Victor Tseng, que é um estilista famoso internacionalmente. Ele cedeu para a gente 30 máquinas de costura que estavam ociosas e os tecidos, que, na verdade, os tecidos, eles são um problema muito grande, né, para poluição, para o meio ambiente, para a sustentabilidade, principalmente jeans, né, tecido jeans, aqueles tecidos são mais pesados. Então, a gente fez contato com a prefeitura, para que a prefeitura trouxesse essas mulheres para a gente, mas de uma forma muito sutil, para que a gente pudesse trabalhar o tema de vulnerabilidade, de violência doméstica. A gente começou a trabalhar por essa questão de trazer um ofício para elas, ou seja, nós vamos ensinar você a costurar. Você vai ter aula com a costureira de um dos grandes estilistas do nosso país, internacionalmente reconhecido, que é o Victor Tseng, e a partir daí você vai ter um ofício. Então, a gente preparava um café da manhã, a gente atendeu 60, mais ou menos, 60 mulheres nessa primeira turma, a gente proporcionava para elas um café da manhã, porque na grande maioria das vezes elas não tinham nem o que comer em casa, a gente proporcionava um café da manhã, uma padaria patrocinou esse café da manhã. Neste café da manhã, a gente convidava uma psicóloga, uma assistente social, um coach, alguém que pudesse estar trazendo informações de forma muito leve, do tipo, aonde você vai denunciar o cara que está te espancando? Você vai em tal delegacia, você vai passar pela casa da mulher em tal endereço. Ou seja, o que a gente queria trabalhar ali era trabalhado nesses momentos, do café, das pequenas pausas. E aí a gente conseguiu criar uma relação de confiança e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu dar um ofício para elas. Então, todo o dinheiro que foi arrecadado, nessa primeira turma, a gente só fez suplás, que são aqueles porta-pratos, né? A gente só fez os suplás nessa primeira turma. Todo o dinheiro que foi arrecadado, a gente fez um evento, né? Um jantar com a mesa posta por elas, né? Uma empresa doou os talheres, os pratos, enfim, fizemos uma coisa muito legal e toda a renda foi para elas, para que cada uma pudesse comprar a sua máquina, cada uma pudesse construir o seu cantinho e ter realmente uma profissão. Então, isso é o empreendedorismo social. Eu vou trabalhar de forma local, eu vou trabalhar com um público vulnerável e eu vou trazer para eles algo que sozinhos eles não iriam conseguir. Então, nesse projeto Costurando o Sonho, a gente conseguiu trazer uma segurança emocional, porque elas sabiam exatamente, a partir das informações da psicóloga, da assistente social, da coach, aonde que elas deveriam procurar, como que elas deveriam procurar, os números que eram anônimos, as informações que elas poderiam conseguir na internet, inclusive a Lei Maria da Penha, que é muito desconhecida pelas pessoas, né? A Lei Maria da Penha, às vezes as pessoas acham que é só bater, a violência é só física, não, a violência emocional, né, a violência psicológica, às vezes é uma tortura muito maior. Então, a gente dava todas essas informações, todos os profissionais que estavam ali da área de saúde,
né? Médicos foram falar para a gente, psicólogos, assistentes sociais, todos voluntários. Assim, eu falo que não é nem voluntário, porque você paga para estar lá, né? Você gasta a sua gasolina. Eu, por exemplo, sou de Belo Horizonte, eu saía de Belo Horizonte no meu carro, ia para Lagoa Santa. Então, o empreendedorismo, ele tem um viés de propósito de trabalhar localmente, mas que os resultados sejam global. Então, eu posso ter uma ideia, mas eu não sei como trabalhar essa ideia. Então, esse projeto Costurando Sonhos foi um projeto que me deu uma satisfação muito grande, porque a gente conseguiu atingir o resultado. 60 mulheres conseguiram ter dignidade financeira, conseguiram cuidar dos seus filhos, sustentar os seus filhos, se livrar desses abusos, desses maridos ou companheiros, enfim. O projeto do câncer, né, que também foi nesse período, 2019, logo depois veio a pandemia, foi um projeto que eu tive muito apoio, muito recurso financeiro, mas eu não consegui realizar o propósito do projeto em função da pandemia. Então, nosso propósito era trazer para essas mulheres com câncer de mama, no primeiro momento, a micropigmentação de sobrancelha e a auréola mamária, para que elas pudessem ter autoestima, para que elas pudessem voltar a ter uma vida sexual satisfatória, normal, porque muitos depoimentos eram que tinham vergonha, que não queriam estar com o marido sem ser com a luz apagada, ou não conseguiam tirar a roupa. Então, a ideia inicial, né, do projeto seria micropigmentação de sobrancelha e auréola mamária para pacientes com câncer. Em função disso, em função de eu não conseguir chegar nessas pacientes, eu ampliei um pouco no ano de 2020 e 2021 para qualquer paciente que tenha vencido o câncer ou seus familiares que de alguma forma foram afetados pelo câncer, né, de alguém na família, do filho, do marido, para que eles pudessem ter acesso. E com isso, a gente conseguiu agregar outros profissionais. Por exemplo, eu como coach, eu ia dar uma orientação de carreira, né? O que eu quero fazer a partir de agora? Né? Sair do meu emprego, porque eu precisava fazer o tratamento, não tinha como eu continuar no meu emprego, agora eu quero empreender. Então, eu, Ana, como coach, ia trabalhar através de mentorias, ser essa facilitadora, é o que o Thiago falou, né? Eu já tive essa experiência, já fiz mentoria, já consegui ajudar algumas pessoas. E muitas das vezes, essas pessoas, elas jamais teriam essa iniciativa de empreender ou de qualquer coisa do gênero. Por quê? Porque a autoestima está muito baixa, elas sentem muitas dores, tem que fazer muita fisioterapia, reabilitação, né? Mesmo tendo a cura do câncer, mas ainda tem muitas consequências físicas e emocionais que ela precisa de um suporte. Então, hoje eu tenho psicólogas que atendem no Brasil todo, online, gratuitamente, não só o paciente com câncer, mas... Então, o projeto ele tomou um corpo muito maior em termos de visibilidade, por exemplo. Eu tenho apoio do Cicobi, né? O Cicobi faz a divulgação no Instagram deles, mas eu não consigo chegar nas pessoas. Então, também tem esse outro lado, né, do empreendedorismo social. Às vezes a gente quer ajudar, a gente tem o recurso financeiro, a gente tem o profissional disponível, mas a gente não consegue alcançar o objetivo porque naquele momento não é propício, né? Aí, quando eu comecei falando aqui da insistência do empreendedor, da perseverança, da importância né, da gente não desistir, é exatamente isso. Porque era muito mais fácil, né, para mim, por exemplo, não é o meu core business, eu não ganho dinheiro nenhum com isso, muito antes pelo contrário, eu trabalho só nas minhas horas vagas. Falo, não deu certo, esse projeto não deu certo e tal. Mas todas as vezes que eu realizo um único procedimento e que eu vejo o que eu fiz, né, o que o projeto fez por essa uma pessoa, eu falo, vale a pena continuar. Vale a pena eu estar aqui contando para vocês, vale a pena eu estar aqui falando de empreendedorismo social, porque eu estou fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Porque essa mãezinha que teve câncer, eu vejo o sorriso nos olhos da filha dela quando vê a mãe dela feliz. Então, é isso que eu quero assim, trazer essa provocação. Nós estamos aqui numa elite, pessoas que têm um capital intelectual elevadíssimo. A gente sabe, para estar aqui na antescola, para estar aqui no patamar que nós estamos, independente do negócio, independente do segmento, da área que a gente trabalha, nós temos conhecimento, nós temos como ajudar essas pessoas, sejam através de mentorias, sejam acolhendo ideias, gente. Tem tantas pessoas que se escondem
que não divulgam porque acham que é bobagem, ficam com vergonha, acham que não vai dar certo. As crenças limitantes, elas são enormes. As pessoas falam, ah, minha mãe falou que eu nunca ia dar certo na vida, a pessoa acreditou que ela não ia dar certo na vida. Às vezes ela tem uma ideia muito bacana, e aí chega um Tiago, chega um Nilson, e fala assim, cara, isso é incrível, vamos fazer acontecer. Nem o cara acredita nele. Então, às vezes, ser um empreendedor social não é só pegar e idealizar um projeto, às vezes é entrar num projeto que alguém já está à frente, mas que não conhece de gestão. E aí não consegue sair do lugar, fica patinando, porque não tem o conhecimento. É o que eu falei, eu aprendi no peito e na raça a gestão. Tudo que eu sei de gestão de pessoas, gestão de negócios, de marketing, foi autodidata, foi buscando, perguntando, na cara de pau, né? Só que se a gente consegue se disponibilizar a ajudar com meia hora que você tiver, você já está deixando o seu legado. Porque aquela pessoa que você ajudou, ela não vai esquecer jamais. Eu tenho certeza que para todos vocês que estão aqui na escola, alguma coisa que o Tiago, que o Nilson, que o Jonathan fez por você, vocês não vão esquecer, porque era assim, a sacada que vocês precisavam, só que sozinhos vocês não iam chegar nesse insight. Precisou chegar alguém e falar assim, e você vira e fala assim, nossa, mas era só isso, e eu não pensei nisso. Sim, era só isso, porque você estava pensando em todas as outras coisas. Você estava preocupado com todas as outras coisas. Tem uma palavrinha que eu gosto muito, que é procrastinação. Né? Todo mundo conhece o procrastinar, né? Agora, o precrastinar, poucas pessoas conhecem, mas o empreendedor, ele precrastina muito. O que é precrastinar? É sofrer por antecipação. É o se. E se? E se? E se? Nós, empreendedores, a gente procrastina muito. Isso gera uma crise de ansiedade, isso vira uma crise do pânico, se a gente não olhar para isso. Então, o empreendedorismo social, ele te dá a oportunidade de fazer coisas diferentes, né? Coisas que você pode ter uma paixão, por exemplo, ajudar uma comunidade local a se desenvolver, a crescer, e isso também pode virar um negócio para você, se isso for da sua intenção. Se tiver sinergia com o seu trabalho, melhor ainda, né? Então, qual que é a proposta aqui? É fazer essa provocação para vocês, né? Assim, o que que eu faço tão bem? O que que eu faço com o pé nas costas, né? Que é um talento, que é uma coisa que eu tenho paixão, que eu gosto de fazer, e que isso possa virar um empreendedorismo social. A gente tem vários exemplos aí, né? De cases de sucesso. Eu gosto muito de contar do grupo, né? De adolescentes e crianças com câncer, que hoje é um dos maiores, e até no imposto de renda você pode ajudar, você pode direcionar, né, parte do seu imposto de renda para ele, porque ele é um projeto que está lá, que está cadastrado, né, no governo e tudo mais, mas na grande maioria das vezes não é o dinheiro que a pessoa precisa. A pessoa precisa da gestão, da inovação, da mediação, da negociação. Breno, você está com a mãozinha levantada? Você pode abrir seu microfone. Eu sem óculos... Acho que não está não, Ana. Não? Acho que não. É que aqui para mim aparece uma mãozinha levantada, assim, ó, no Breno Fialho aparece uma mãozinha levantada. Ok, desculpa, eu não, devo ter tudo bem. Se você quiser falar, ok, tá? Gente, não, estou tranquilo. Não tem problema. Se quiser me interromper, porque senão perde depois a linha de raciocínio, tá? A gente não fez esse combinado antes, mas não tem problema, não. Pode me interromper, né? Então, obrigado. De nada, Breno. Qual que é, assim, o propósito, né, de eu estar falando aqui de empreendedorismo social, de eu estar convidando vocês a conhecer melhor? Começa pelo espaço pertinho de você, né? Eu tive esses tempos atrás em Formiga, que é uma cidade aqui no interior de Minas, e a vizinhança, vendo que a cidade não cuidava da grama, do mato, etc. e tal, começou a adotar aquela pedacinho da frente da casa deles. E aí fizeram uma obra de arte com pneu, com florzinha, e tem as doninhas que vão lá e cuidam. Ou seja, aquelas senhorinhas que ficavam dentro de casa, na televisão, no celular, né, com tantas informações tóxicas, que é o que a gente tem hoje, né, no jornal, nas novelas, etc. e tal, elas começaram a abrir as portas das suas casas e plantar florzinhas. Isso tem um propósito. Não é só de deixar a cidade bonita, mas pensa saúde mental, pensa essa senhorinha todo dia indo lá com o propósito de aguar a plantinha, né? Muitas delas viúvas, porque a gente sabe que os homens morrem antes das mulheres, muitas delas sem ter o que fazer, olhando para a televisão,
ganharam um novo sentido para a vida. Então, são coisas tão pequenas, assim, tão simples que a gente pode fazer olhando da janela da nossa casa, né? Da onde você mora, da onde você está. Eu contei esse projeto dessas senhorinhas que estão regando flor, contei o projeto dessa multinacional que está em Sete Lagoas, que nós fizemos uma horta no muro da empresa, na fachada lateral, e as pessoas iam lá colher a cebolinha, a salsinha, e passou a ser um ponto de encontro. Aquela senhorinha que não saía de casa começou a conversar com a outra, e começou a sugerir outras coisinhas que podiam plantar ali. É tão simples, só que as pessoas, elas usam verdadeiras desculpas. Eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro. Eu tenho certeza que se eu perguntar para o Tiago qual é o curso mais demandado, ou se eu perguntar para o Nilson, gestão de prioridades, gestão do tempo. Por quê? Porque a gente usa isso como verdadeira desculpa. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. E de verdade, tem muitas coisas que o dinheiro não compra. E esse movimento, lembra, eu comecei falando que quem doa é que tem que agradecer por ter para doar. Esse movimento, ele faz tão bem para a gente, que as coisas começam a fluir, as coisas entram em estado de flow, as coisas começam a acontecer de uma forma tão leve para a gente, porque a gente está colocando um equilíbrio, né? Aí no meu currículo eu falo um pouquinho das técnicas fenomenológicas, né, dessa metodologia prática, e é uma das leis das constelações sistêmicas organizacionais, o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, todas as vezes que eu consigo esse ponto de equilíbrio, poxa, eu sei tanto, a minha empresa está faturando tanto, o que eu posso trazer então em contrapartida? Eu posso doar um pouco desse conhecimento. Se você puder doar produto, maravilha. Né? Tem várias empresas que doam produtos, que também é maravilhoso, mas se você puder doar o ativo mais caro que a gente tem, que é esse recurso tempo, de chegar, sentar, conversar, falar um pouquinho do que você aprendeu, falar um pouquinho das suas dificuldades, dos seus desafios, e como que você superou aquele cara que está dando murro em ponta de faca, ele vai acelerar demais o processo dele. E aí, na hora que você enxergar e ver o cara lá no alto, você vai falar assim, cara, tá aí, meu legado, eu ajudei com aquele ali. Né? Então, eu falo que quem trabalha com empreendedorismo social tem um amor incondicional, que é algo que transborda, né? A gente transborda amor. Porque trabalho voluntário hoje, você paga para trabalhar, né? Você deixa de colocar o seu tempo em outra atividade, você deixa de colocar o seu tempo, às vezes, na sua própria empresa para estar fazendo isso, né? Mas a gente ganha tanto, assim, os ganhos indiretos são tamanhos, né, que não tem preço, assim, não tem como explicar. É só experimentando, vivenciando e realmente fazendo acontecer, né? Vendo o sorriso nos olhos das pessoas, vendo aquela pessoa que estava ali num estado de extrema miséria, de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade, tá ali vendendo o seu bombom, vendendo o seu bolo, fazendo material de limpeza. Tem uma empreendedora que eu ajudei agora durante a pandemia, fazendo a mentoria dela, com 5 filhos, o marido foi para o hospital com problema de drogas, ficou internado durante 1 ano e meio, ela com 5 filhos, conseguiu bolsa na escola e começou a fazer material de limpeza. Começou a usar frascos reciclados para poder colocar o material de limpeza. Quer dizer, olha o propósito, né? Através de uma necessidade, ela foi produzir material de limpeza para manter os 5 filhos na escola, para conseguir cuidar do marido que estava internado. Então, é uma forma também de começar. Às vezes, a dor de uma pessoa pode ajudar várias outras pessoas. Eu acho que hoje, 2022, eu acho que essa moça que começou sozinha por conta do marido, o marido dela saiu agora no mês de fevereiro da clínica, né, do hospital, eu acho que hoje ela tem 50 funcionários, eu não tenho certeza, mas ela tem entre 30 e 50 funcionários, nesse movimento que aconteceu durante a pandemia, em função da necessidade dela para colocar comida na mesa. Então, gente, é possível. Não vou falar para vocês que é fácil, né? É um desafio. Você tem verdadeiramente que ter um amor incondicional para que você possa doar o seu tempo, para que você possa passar um pouquinho para essas pessoas, para que elas possam realmente ver a luz no fim do túnel. Quantas pessoas deixaram de se matar, de ceifar a própria vida durante a pandemia, porque encontraram pessoas como você ou eu, que as inspiraram a continuar.
né? A gente sabe aí que aumentou demais o número de suicídios, aumentou demais os problemas de saúde mental, a venda de álcool, a venda de medicamentos, a gente sabe de tudo isso. Então, eu falo sempre que se cada um ajudar um pouquinho, se cada um fizer a sua parte, com aquilo que é possível fazer, né? Não estou aqui pedindo para que ninguém faça sacrifício, mas que faça um pouquinho, né? Já vai estar fazendo a diferença na vida de uma pessoa e vai estar deixando aí o seu legado. Carlinha, 40 minutos, Sim. mais ou menos. A gente ficou de ficar entre 45 para abrir para perguntas. Como é que está aí? Tranquilo, Ana, se você quiser, ainda tem mais uns minutinhos. A gente começou às 7h30, 7h35. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Eu quero. Ana, obrigado. Eu acho que foi uma coisa que eu vivi. A gente começa empreendendo por um motivo, depois acaba vendo que é outro, e é outro. E eu acabei, assim, foi uma experiência que se você procurar o fim, você vai se decepcionar muito da sua vida, porque a gente nunca sabe qual que é o fim, né? Então, é sempre o meio. E uma coisa que me ajudou muito, eu implementei esse ano, eu coloquei algumas metas de ajudar, né? Então, tanto de doações, quanto né? Até me voluntariei para te ajudar a dar uma palestra, curso, alguma coisa, eu tenho procurado essas iniciativas, porque parece que a gente está ajudando os outros, mas quando você faz, você está se ajudando. É um negócio assim. Verdade. Eu falo que até que eu não acredito em altruísmo, porque quando você faz uma coisa boa, você se sente tão bem que não dá para dizer que aquilo é altruísmo, né? Você É recebe verdade. alguma coisa de volta. Né? Então, enfim, eu já sou acostumado a dar mentoria, a fazer essas coisas, mas eu imagino que o pessoal, os empreendedores são mais fazedores do dia a dia do negócio, né? Como que Aham. eles podem, né, ajudar outras pessoas através do empreendedorismo social? Ou seja, como é que seria a forma mais fácil deles começarem a dar o primeiro passo Ó, nessa frente? a primeira coisa que eu falo, Thiago, é ter uma escuta ativa. Porque as pessoas que estão próximas da gente, elas têm tantas coisas legais para trabalhar e para ajudar, só que às vezes na nossa correria, no nosso dia a dia, principalmente a gente que é CEO, né, que está à frente aí dos negócios, que participa da grande maioria das reuniões, a gente não tem essa escuta muito ativa. Então a gente perde muita oportunidade com as pessoas que estão próximas da gente, de fazer esse empreendedorismo social acontecer. Porque essas pessoas que têm as ideias, geralmente elas têm algumas coisas que a gente não tem, que é o tempo para executar. Então, elas têm a ideia, elas não têm o dinheiro e muitas das vezes elas não têm a coragem porque já acham que não vai dar certo, já vem com aquelas crenças limitantes todas. Então, se a gente começar escutando essas ideias, e aí como que a gente faz isso, né? Assim, coloca no seu ambiente de trabalho uma caixinha de sugestão, uma caixinha de projetos, por exemplo, que a pessoa possa dar sugestão, que a pessoa possa tirar algum projeto dela que está dentro da gaveta, porque sempre aparecem coisas muito boas e muito simples de serem feitas, que às vezes nem precisam de dinheiro, de investimento alto, né? Às vezes, é uma escuta que vai te trazer a melhor proposta de empreendedorismo social. Segundo, ter disponibilidade para. Porque não adianta eu entrar na modinha, não adianta entrar na modinha, dá muito trampo, dá muito trabalho, empreendedorismo social, dá muito trabalho. Eu lembro que uma vez eu inventei, as pessoas olham para mim e falam assim, lá vem a Ana com as ideias dela, né? Gente, para falar que não vai dar certo, tá cheio no nosso dia a dia, né? Uma vez eu estava atendendo uma cliente que ela era gerente do banco, e ela queria muito entrar para essa área de empreendedorismo social. E ela queria fazer a transição de carreira, começar, né, a trabalhar com... E aí ela inventou de fazer um cinema debaixo das pontes do viaduto para moradores de rua. Ela já distribuía sopa, mas ela achou que distribuir sopa era pouco, né, comida e tal. Ela queria dar uma cultura, um lazer. Eu falei, tá, mas o que te impede? Ah, mas eu não tenho um data show. Ah, mas à noite é escuro. Ah, mas não tem. Ah, mas não tem como ligar. Ah, mas... Eu sei que em 10 dias eu tinha conseguido tudo que ela precisava para fazer. E ela fez. Então, o que acontece hoje, né? Se ela não tivesse vindo para um processo de coaching comigo, e eu não tivesse descoberto que era um sonho dela fazer esse tipo de coisa,
que eu fiz, gente? Eu comecei a conectar as pessoas. Eu falei, não, mas espera aí, tem fulano que tem uma loja que vende eletrônica, ele deve ter um data show. Tem Beltrano que tem uma parte elétrica que pode conseguir aqueles fios grandes de extensão para a gente conectar. Tem algum lugar que deve ter uma loja que pode emprestar para a gente a luz. E aí fui trazendo solução. Porque as pessoas, elas ficam sempre no mimimi, no trauma e drama, e olhando para o problema. As pessoas, na grande maioria das vezes, não olham para a solução. Então, elas até têm uma vontade genuína de empreender socialmente, mas não fazem porque acham que no primeiro obstáculo não vai acontecer. Então, respondendo sua pergunta, Thiago, a primeira coisa é uma escuta ativa, e a segunda coisa é buscar parcerias, buscar pessoas que tenham aquilo que a gente não tem. Né? Se é tempo, é dinheiro, é dinheiro. Enfim, busca pessoas que possam realmente colocar essa energia da concretização, da realização, para fazer acontecer. Tudo que vier é bem-vindo. Você vai ter aquela pessoa que vai ter o tempo no domingo para ir lá montar a tenda, para poder passar alguma coisa, e você vai ter aquela pessoa que não tem esse tempo, mas ela tem um data show parado em casa, e ela vai poder te disponibilizar o data show. Só que se você não contar o que você precisa para as coisas acontecerem, as pessoas não vão saber e o seu projeto também não vai sair do lugar. E as pessoas que mais precisam e que são beneficiadas não vão ser impactadas, porque quem teve a ideia não vai fazer. Ok? Isso é até legal da escutativa, que acho que as mentorias que os meus clientes mais gostaram foram aquelas que eu menos falei. Verdade. Né? É aquela que você ouve, entende, compreende. Claro que você direciona, mas você prestou tanta atenção Uhum. que, às vezes a pessoa chega na própria conclusão, só dela falar, né? Sim. E aí você fala, olha aí a resposta que você estava procurando. E aí a pessoa fala, caramba, é isso mesmo. E a gente, como coach, a gente fala isso, Thiago, que as pessoas têm todas as respostas dentro delas. Precisa de alguém para extrair essas respostas. Porque às vezes a pessoa está num vórtex tão grande de trauma, de drama, de mimimi, de não dar certo, de não é para mim, que ela esquece de olhar as pequenas coisas. E é nesse lugar das pequenas coisas que estão as grandes soluções. Mas elas ficam querendo, meu Deus, aquilo tem que ser, né, extraordinário. Não, às vezes é o simples que vai te trazer o resultado que você precisa. Quem mais? O Will está com a mãozinha levantada? É o Will mesmo? O Edson, eu tenho uma pergunta aqui. Cadê? Oi. Estão me ouvindo? Estou conseguindo me ouvir? Sim, pode falar. Pelo que eu entendi, eu não sei se eu entendi ao certo. Você faz uns trabalhos que você faz processo de coach, mentoria para algumas pessoas que você vê que as pessoas estão precisando de um direcionamento, né? Você tem algum... Porque eu acredito que isso é uma forma, né? Eu até coloquei no plano para fazer esse ano, tem que colocar uma data, porque eu trabalho com marketing digital, ajudo ali dando mentoria, consultoria para algumas pessoas, de fazer algumas palestras, porque isso é uma forma de eu captar clientes também, mas ter palestra com 1 quilo de alimento não perecível ali, porque eu posso doar, né? Uma forma de listar isso no meu negócio também. E surgiu aqui de insight dessa coisa de dar algumas consultorias assim, gratuitas para algumas pessoas. Só que a minha dúvida é o seguinte, não sei se você já teve essa experiência, de como que é o critério para você saber que realmente aquela pessoa, que é a pessoa que precisa mesmo, essa pessoa vai executar, porque uma questão, eu já dei consultorias gratuitas, mas tem essa questão da pessoa ela não executar, porque é uma coisa que é de graça, ela não dá valor e tal. Você já teve essa experiência, tem critérios para filtrar, assim, essa pessoa aqui realmente vale a pena eu colocar o tempo e tentar ajudar ela e tal? Tá, eu vou te falar se você conseguir entender minha pergunta. Eu vou te falar duas experiências distintas, tá? Quando eu comecei a minha carreira eu sou bióloga, eu trabalhava com reprodução humana assistida no laboratório, fazendo fertilização in vitro. Quando eu resolvi empreender, né, que eu fui para a área de consultoria, mentoria, desenvolvimento humano, isso há quase 30 anos atrás, eu passei muito por isso. Então, o que eu fazia, né? Está falando aí, uma forma de captar cliente. Cada cliente meu que vinha pagando, eu selecionava um cliente gratuito. Então, eu tinha uma lista de espera, eu tinha pessoas que sabiam de pessoas que precisavam da mentoria ou da consultoria ou do coaching, o que quer que fossem. Essas pessoas me indicavam, eu colocava essas pessoas numa lista e era critério de prioridade, né? Assim, chegou,
qual que é a demanda, então eu tinha uma listinha lá de prioridades. Eu escolho mesmo, né? Então, tá aqui, ó, esse cliente é pago, eu tenho uma lista de 10 pessoas na espera. Quem é que está precisando e quem é que vai ter o resultado mais rápido? Por quê? O Thiago estava falando aí de altruísmo, né, Thiago? A gente é bom, a gente não é bobo. Então, também a gente tem que olhar quais são as melhores estratégias para a gente. Se eu pegar uma pessoa para mentorar, para fazer consultoria, para fazer coach, que essa pessoa não trouxer um resultado positivo, opa, isso é ruim para mim. Então, eu faço esse filtro. Quem são as pessoas que eu vou investir o meu tempo, que a minha hora é cara, eu vou investir o meu tempo, vou investir meu conhecimento, e aquela pessoa vai me dar resultado. E eu falo muito para as pessoas assim, ó, se eu perceber que você não está fazendo as coisas que precisam ser feitas, tal, a gente encerra sem aviso prévio, né? Eu brinco, sem aviso prévio, a gente encerra. Porque, de verdade, o que a gente está fazendo por essas pessoas, a gente está acelerando a vida delas 50 anos em 5. E se essa pessoa não valorizar, ou se ela não quiser, às vezes ela tem uma crença limitante tão enraizada que ela não quer. No caso do projeto, né, falando agora da outra ponta, no caso do projeto Costurando Sonhos, nós fizemos uma filtragem a partir da lista que a prefeitura nos mandou. Então, a assistente social, ela mandou para a gente uma lista de mulheres no estado de vulnerabilidade, violência doméstica. Nosso critério era violência doméstica, nosso critério de seleção. Não era questão financeira. A questão financeira foi um chamariz, vamos dizer assim, para a gente trabalhar as questões de violência doméstica. Mas a gente queria trabalhar as questões de violência doméstica. Então, aquela mulher que estava tendo problema com o marido, apanhando, ou verbal, etc. e tal, era o nosso público-alvo. Então, a prefeitura mandava para a gente essas mulheres, a gente fazia uma triagem dentro disso e fazíamos entrevistas, eu e uma outra coach, que também era curadora desse projeto, fazíamos essa seleção. Então, não é também assim, eu vou me queimar para fazer projeto social. Não. Né? Então, eu tenho projeto social, empreendedorismo social e os projetos de responsabilidade social. Os projetos de responsabilidade social, um CNPJ vai oferecer cesta básica, por exemplo, para uma creche, ou para um lar de idosos, vai oferecer produtos de higiene, fralda, etc. Então, ele está fazendo o quê? Uma responsabilidade social dentro do CNPJ dele. Ele não está desenvolvendo as pessoas, né? O nosso trabalho de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, com as vulnerabilidades, é um trabalho de muita responsabilidade. É um trabalho, inclusive, que eu preciso, às vezes, demitir a pessoa porque ela não tem condições de fazer o trabalho. Ela não está preparada para ouvir tudo que ela precisa ouvir para mudar, para transformar, para sair daquele lugar. Então, tem esse critério também de seleção. E você, o Edson, né? Você vai colocar o seu critério de seleção. Né? Você falou, eu trabalho com marketing digital, etc. Você vai estabelecer o seu critério de seleção dessas pessoas. Né? Assim como eu, para cada um pagante, eu trabalhava com um carente. Mas esse um carente tinha que querer. Não adiantava só ele ser carente. Porque senão eu ia gastar meu tempo, ia perder meu tempo com ele e ele não ia fazer nada. E ainda ia sair mal, e ainda ia sair falando mal do meu trabalho, que é o que na grande maioria das vezes acontece. Né? Eles não fazem, se comprometem em fazer, fala sim para você, balança a cabeça que vai fazer, mas faz não. Então, você não tem como, né? A pessoa tem que querer. Legal. Mas Tá? ajudou bastante aqui. Eu anotei como um insight colocar esse critério aqui, né? Isso A aí. pessoa não executou, já para o projeto, porque consultoria tem muito isso. Às vezes você dá a consultoria, a pessoa não executa, mas isso aqui eu acredito que funciona total. Obrigado aí pela Isso contribuição. aí. Boa sorte. Quem mais? Que aparece para mim o Will com a mãozinha levantada. Will Curvelo, é isso mesmo? Aparece aí para vocês, gente? Não. Talvez seja Ó, o alguma Edson coisa no mesmo. posicionamento da tela. Aparece para mim com a mãozinha. Tá bom. Vamos lá. O Abner. Pode abrir aí. Queria parabenizar pelo projeto que você faz, eu acho que é muito importante, né? E a minha pergunta é como que atualmente nesse projeto você coordena? Você tem uma equipe?
O que você faz para levantar as pessoas junto para te apoiar nessa empreitada? Tá. O que eu faço, na verdade? Tem uma coisa que acho que é o Jonathan, que está falando muito no Instagram dele, que é a questão do ativo tempo, né? Que networking compra tempo, não é mais ou menos assim, Thiago, que ele está falando? Jonathan, Carlinha, me corrija se eu estiver errada, né? Que o tempo, o networking compra o tempo, né? A gente ganha tempo tendo networking. Se tem uma coisa que eu tenho, é networking. Eu conheço gente no Brasil e no mundo. E essas pessoas, elas confiam em mim. Elas confiam na Ana, nos projetos da Ana, no que a Ana faz. Eu tenho pessoas, por exemplo, que às vezes, presidentes de empresas que eu estou num evento com meus filhos e falo assim, não, mas eu não preciso conhecer. Você conhece a minha mãe? Daí elas falam assim, não, eu sigo todos os passos da sua mãe. E olha que eu não sou uma pessoa que vivo na rede social. Eu sou uma pessoa que publico muito pouco na rede social, uso a rede social mais para divulgar os eventos, para chegar nas pessoas que sequer saibam, né, da minha existência. Se eu for fazer um marketing digital, né, o Edson, vocês aí, eu não vou dar conta, né? Se eu for realmente fazer um lançamento, né, aquilo que vocês sabem fazer muito bem, eu não vou dar conta, porque é a Ana que faz. E quando as empresas contratam, as empresas querem a Ana, porque sabem, né, que a Ana deu resultado. Então, quando você fala de equipe, eu junto as pessoas que eu percebo ao longo da minha vida, em qualquer momento da minha carreira, eu resgato essas pessoas e falo assim, olha, isso aqui é um projeto que eu preciso do fulano. E aí eu vou lá no fulano e o fulano topa. Eu vou te falar agora o que eu fiz depois do evento seus aqui no WO. Eu tinha conversado com o Ariel, que é o dono, né, o responsável lá pelo WO, tinha falado com o Ariel, ele tinha me pedido para levar conteúdo para lá, levar palestras e tal. Eu falei, ok, eu faço isso, mas eu queria uma contrapartida, eu queria um espaço para criar um espaço saúde e bem-estar. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas o que você precisa? Eu falei, nada, eu preciso de uma sala com nada. Eu trago uma maca, o que você tiver aí de sofá, mesa sobrando, beleza? É só isso que eu preciso. Não me cobra o espaço. Eu vou trazer pessoas para cá para... Não, mas não vem falar comigo de aluguel, não. Não vou pagar aluguel para você, não. Essa sala é cara, não vou pagar aluguel, não. Tá bom, topo. Ok. O que eu fiz? Eu contactei 8 mulheres que trabalham com massagem, reiki, barra de axis, constelação, psicólogo, mesa radiônica. Liguei para essas pessoas e falei assim, olha, eu tenho um espaço assim, você vai me repassar 10% para eu pagar o dono da sala. Essas pessoas, né, essas mulheres, e por que mulheres, gente? Porque elas foram para casa, porque elas tiveram que acompanhar os meninos em casa, porque elas não conseguiram empreender na pandemia, não conseguiram fazer... Não tinha como ir na casa da pessoa, porque a pessoa não abria a porta para ela ir lá fazer uma massagem, para ela fazer... Então, o que eu fiz, gente? Eu tive a ideia. Eu tenho tempo para eu ficar lá atendendo todo mundo, fazendo constelação, fazendo reiki, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu tenho todos os cursos, mas eu não tenho esse tempo. Então, o que eu fiz? Eu conectei alguém que tem um espaço ocioso caro, que precisa de um movimento ali, concorda comigo? Aquele espaço é maravilhoso, para quem esteve lá, aquele espaço é maravilhoso, mas poucas pessoas conhecem aquele espaço. Porque é um espaço novo, porque inaugurou no início da pandemia. Beleza, então o que eu fiz? Cheguei para o dono, falei assim, o dono, o negócio é o seguinte, você quer ter visibilidade aqui? Você quer que as pessoas venham, conheçam, tal? Você quer dar bem-estar e saúde para as empresas que já estão aqui? Opa, isso me interessa. Eu enchi o olhinho dele, né? Beleza. Aí eu fui atrás das pessoas. Olha, tô com uma proposta assim, 10%. Você quer? Nossa, Ana, você salvou. Eu não tinha condição de assumir um aluguel. Eu não tinha como ter um fiador para alugar uma sala. Cada uma vai lá um dia da semana, gente. Uma vai lá meio período de manhã e naquele período tem quick massagem. Outra vai lá meio período da tarde, naquele período tem barra de axis. E eu saí de férias e deixei o pau torar. Lembra que eu falei que eu não sabia que era férias, 15 dias e tal? Eu lancei a semente para o Ariel, chamei as pessoas. Gente, o negócio está bombando lá. Esses 15 dias, essas 2 semanas que eu saí. E essas mulheres com uma gratidão genuína, porque elas estavam em casa aturando menino chato com para casa. Nenhuma mulher empreendedora quer aturar menino, né? Tudo bem, ela tem o papel de mãe, ela tem o papel de esposa, mas o que ela quer, gente? Ela quer vida. Pensa, a mulher está lá dentro de casa com a maca debaixo do braço, mas não tem o que fazer com aquilo, porque ela não tem condição de alugar uma sala. Não tem condição de pagar R$800 num aluguel de uma sala. Então, isso é uma forma de empreendedorismo social?
Eu gastei nada, gastei zero. Ariel gastou o quê? Zero, porque a sala dele está lá e está ociosa. Beleza, e sabe o que eu falei para o Ariel? Eu falei assim, aqui, o negócio é o seguinte, na hora que você alugar, na hora que seu comercial alugar essa sala, a gente vai para outra sala. A gente só vai carregar uma maca, talvez uma mesa e 2 cadeiras para eu atender meus processos de coaching. Falei com ele, falei aqui, da Quick Massagem, que é R$30, 1 hora, você vai ganhar R$3. Do meu processo de coaching, que é 12 mil, do executivo, você vai ganhar 1.200. Uma coisa compensa a outra. Agora, se o cara não é visionário, se o cara não vê os ganhos indiretos, ele fala para mim, está doido? Eu vou ganhar R$3 uma Quick Massagem? Se eu posso alugar minha sala por 12 mil a diária? É verdade, ele pode. Porém, a sala dele está ociosa. Então, é bom para ele, é bom para mim, é bom para o meu instituto, é bom para o WO, é bom para massagista. Percebe? Então, essa é a proatividade, o dinamismo, que são características de empreendedores como nós. Né? A criatividade que vocês têm, a inovação que vocês têm, está aí, está no DNA seus. Está no DNA seus. E aí, se a gente faz, por exemplo, como vocês já fazem, né, essas reuniões aqui, mas se a gente se dispuser, cada um de nós, né, vamos, sei lá, somos 10 pessoas aqui, em 10 meses, cada um vai falar para um grupo de pessoas que querem criar o seu próprio negócio, poxa, 10 opiniões diferentes, 10 coisas que eles ouviram que talvez nunca na vida eles teriam, né? Um foi falar de gestão de pessoas, o outro foi falar de marketing digital, o outro foi falar de investimento, de educação financeira. Poxa, o cara teve uma pós-graduação, porque isso que a gente está passando aqui, ó, nessas mentorias, nesses encontros, a gente não vê na pós-graduação. E eu estou falando de cadeira, gente. Eu coordenei, eu montei vários campos de pós-graduação aqui, ó, do sistema, do Grupo Ânima, UNA, UniBH, PUC. Não vê na pós-graduação, gente. O cara que é o professor da pós-graduação, ele vai lá, vai dar um conteúdo, mas às vezes ele nem chegou perto daquilo que ele está dando conteúdo, porque ele vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e nem sabe o que é estar dentro de uma empresa. E eu falo isso de carteirinha, porque eu tinha que selecionar professor, né? E a grande maioria dos meus professores, que eram especialistas, que estavam no mercado de trabalho, eram os que davam show, eram os que tinham estrelinha, 10 estrelinhas. E o pós-doc, que você fala assim, pô, o cara tem todo o conhecimento, tem toda a oportunidade, não tem, não sabe passar, não tem a didática. Né? Então, isso aqui, gente, que a gente está fazendo, essa troca, né? Realmente, é o tempo que a gente está tendo aqui, as pessoas que vão assistir depois e vão rever, vocês podem rever isso aqui, não conseguiu chegar no horário, não anotei algumas coisas interessantes, volta lá, assiste, porque essa oportunidade que o Thiago dá aqui na Antescola, de vocês poderem assistir quantas vezes quiserem, né? E isso também não tem preço, porque cada momento do nosso negócio, cada momento da nossa vida, a gente enxerga as coisas por um outro ponto de vista, né? Se eu estou olhando aqui para frente, eu estou vendo neste ponto de vista vocês na minha telinha. Se eu virar para cá, é outro ponto de vista. Se eu virar para lá, é outro ponto de vista. Então, quanto mais dispostos vocês estiverem a rever, fazer releituras em momentos distintos dos seus negócios, vocês vão estar trazendo outras soluções, né? E naquele momento, outras pessoas vão estar precisando dessas soluções. Quem mais? Eu não estou vendo o chat, tem 3 comentários aqui, não sei se são perguntas. Eu tenho 2 perguntas aqui. Pode falar. Uma é que eu fiquei um pouco com dúvida no que você falou dessa forma que você fez. Você contactou algumas pessoas e essas pessoas prestavam algum serviço ali e cobravam por esse serviço, e aí essa parte eu não entendi, essa parte fiquei com dúvida de como que é esse processo. Você ofereceu para elas prestarem serviço, ou era de graça que elas faziam isso? Vou te explicar o modelo de negócio. Tá. Pode falar, depois eu posso perguntar a outra dúvida. Então, vamos lá. Primeiro, as mulheres, elas empreendem muito diferente dos homens. Né? Por que elas empreendem muito diferente dos homens? Os homens, na grande maioria das vezes, eles têm um tempo, né, um tempo maior de dedicação ao trabalho que nós, mulheres, não temos. Então, se você tem filho, você tem o tempo para levar para a escola, para buscar na escola, para dar o almoço, para fazer o para casa, enfim. Então, nós mulheres empreendemos de forma muito diferente. Nos últimos 3 anos eu trabalhei só com empreendedorismo feminino e eu posso te falar assim de carteirinha, que é muito diferente. Né? Até as questões emocionais, porque a mulher é muito mais emocional do que racional. Tá? Então, eu fiz um trabalho com um grupo de mulheres chamado Amor de Mães.
Qual que era a maior dificuldade dessas mulheres? Elas precisavam de tempo para produzir os seus produtos ou para fazer o seu serviço. No meu caso, 1 hora para atendimento de coaching, 1 hora para atendimento de mentoria para cada um dos meus clientes, né? Então, o que nós fizemos? Nós montamos um esquema de loja colaborativa. Fizemos uma feira no Shopping Del Rey, que é um shopping mais afastado aqui na Pampulha. O Shopping Del Rey, o marketing do Shopping Del Rey entendeu que aquela feira de mães no mês de maio de 2018 deu um ibope, deu muita visibilidade para o Shopping Del Rey. Essas mães fazendo artesanato, sabonete, etc, etc e tal, cedeu para a gente uma loja no ladinho do cinema. Então, todo mundo passava ali no lado do cinema e via. O que a mamãe precisava? A rotina, né? Levar o filho para a escola, etc, etc e tal, mas ela também precisava de um tempo para produzir. Então, nós vendíamos um stand, que é uma estante, para cada empreendedora. Qual era a regra? Ela tinha que ter um CNPJ e uma maquininha de cartão. Então, cada gôndolazinha tinha um produto. Tinha lá sex shop, tinha lá bonequinha da igreja de crochê. Cada uma vendia lacinho para criança, cada uma vendia o seu produto na sua máquina. Como que era o esquema de vendedoras? Eram as próprias mães. Então, eu tinha, vamos supor, 5 mães na loja na segunda-feira e as outras 30 mães em casa cuidando dos filhos e produzindo seus produtos. Entendeu o modelo de negócio? Então, elas não pagavam aluguel, elas compravam uma estante onde cada uma ia colocar o seu produto e ia vender os 7 dias na semana, porque o shopping aqui abre de segunda, né, a segunda, que todas as mãezinhas iam vender os produtos delas e elas iam vender o produto de todas as mãezinhas. Só que elas tinham um investimento. E esse projeto ele aconteceu antes da pandemia. Então, essas mãezinhas tinham R$500, R$600, não lembro mais quanto, para investir nesse stand, ok? Então, esse foi o projeto do Grupo Amor de Mães com a loja colaborativa. Aí depois veio o Minas Shopping, veio Estação, veio o BH Shopping, todo mundo cedeu loja e o negócio cresceu, escalou, monstro. Beleza. O que eu fiz com essas mulheres da área de saúde? Elas estão pós-pandemia, né? Ainda estamos na pandemia. Elas não tinham grana para conseguir alugar uma sala, elas não tinham grana para dividir, para rachar o aluguel. O que eu fiz? Eu lembrei de todas as pessoas que poderiam estar nesta sala, compartilhando esse ambiente. Cheguei para o Ariel e falei assim, ninguém aqui vai te pagar aluguel. Eu vou deixar uma maquininha aqui do Instituto e cada uma vai cobrar na sua maquininha o seu serviço, só que ela vai passar 10% na minha maquininha do Instituto. Então, a minha maquininha do Instituto fica lá, uma maquininha da Cicobi, que é minha parceira no projeto Costco. Então, a minha maquininha do Instituto fica lá. Aí a Mary, que é da massagem, da Quick Massagem, ela faz uma massagem por R$30, ela vai passar R$3 na minha máquina. Aí foi onde eu falei, uai, mas o Ariel vai ganhar R$3, ele vai ficar super chateado. Mas quando eu for atender um executivo de coach, que o meu processo é 12 mil, ele vai ficar com 1.200, que é os meus 10%. Aí eu falei, o cara tem que ser visionário. Verdade, porque se ele for olhar só os R$3, ele vai falar, vou ter prejuízo, prefiro ficar com a minha sala fechada. Mas se ele olhar que tem 8 profissionais levando toda a sua rede social para lá, porque a moça, quando está fazendo massagem, ela está falando que a Ana é uma coach que atende lá toda sexta-feira. Quando ela está fazendo a barra de Access lá, que é um processo energético na cabeça, ela está falando, olha, a Ana faz constelação, vai ter um workshop de constelação dia 30 de abril. Você já ouviu falar de constelação? Ah, é um processo muito legal, você pode fazer na sua empresa, blá, 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 blá. Os clientes, eles já estão ali. Eu não sei se vocês que estão aqui, vocês frequentaram lá, mas lá tem empresas fixas, lá é um cowork que tem empresas fixas. Empresas grandes, como a Quinto Andar, que comprou a Casa Mineira de imóveis. A Quinto Andar tem lá uns 40 funcionários. Se 4 deles vierem fazer a massagem, já deu aí R$12 para o Ariel, naquele dia de massagem. Entende? Só que tem que ter a louca da Ana, que vai chegar para o Ariel, que está com 2 andares de cowork rentáveis, e falar assim, cara, me ajuda a ajudar, velho. Ou
Você tem o que elas não têm, que é sala vazia, etc. e tal. Entendeu? Tem que ter a doida. Que lembra que eu falei? Ah, lá vem a Ana com mais uma ideia, com mais um projeto. Tá cheio de gente falando aí da Ana. Mas é assim que eu vou, de pouquinho em pouquinho, de contatinho em contatinho, sabe aquela coisa do network que eu falei com vocês? De contatinho em contatinho, beleza. E tá tudo certo, se tiver não também, tá tudo certo. Aí eu passo a bola pro cara, falo, o cara não tá preparado, quem perdeu foi ele. Eu sempre ganho, quem perdeu foi ele. Perdeu de ter visibilidade, de ter pessoas bacanas lá, de cuidar da saúde das pessoas que estão, perdeu, pronto. E amanhã faz 2 dias e vida que segue, gente, também. Né? A gente não recebe sim sempre, então tem que estar preparado. Legal. Então, pelo que eu entendi, você facilita ali, né? Para algumas pessoas que precisam, tem alguma necessidade, você é uma facilitadora ali, faz essa conexão e tal. Legal, eu anotei aqui a ideia. E a outra dúvida é para a questão, assim, eu tenho aqui na minha empresa, tem um projeto, eu penso em fazer um braço da minha empresa só de projeto social mesmo. Então, eu imagino, porque eu trabalho com marketing digital, porque eu acredito muito em... porque eu trabalho com infoproduto, eu acredito muito que isso de verdade ajuda as pessoas, né? Informação. Muitas pessoas, às vezes, não mudam de vida porque falta informação. Às vezes é um curso online, uma palestra, enfim. Então, eu acredito muito nisso. E eu penso em fazer um braço aqui na empresa, tanto de palestra, de treinamento e tudo mais. Só que a minha dúvida, não sei se você tem experiência com isso, como que seria esse modelo de negócio? Porque aí o modelo de negócio não é para ter lucro, mas como que ele vai se sustentar ali entre ele? Tem que ter formas de eu lucrar para aquele negócio ali se sustentar e tal, para ter equipe e tudo mais. Tenho uma dúvida nessa questão, sabe? Eu trabalho muito com pessoas de forma voluntária, de formas altruístas mesmo. Claro que tem alguns eventos, tem algumas situações, por exemplo, que eu tenho que pagar uma palestra, né, que eu tenho que investir do meu bolso, né, do meu bolso estou falando assim, do instituto, né, porque vale a pena investir. Eu tenho muita mídia espontânea, por exemplo, esse evento que eu estou fazendo agora lá no WO na quinta-feira, né, que é um evento onde o Vitoriano vai falar de gestão e liderança, vai trazer os pilares e tudo mais, é um jantar com harmonização, etc e tal. É tudo relacionamento meu. Tipo assim, o vinho tá vindo lá do Rio Grande do Sul porque eu quero promover essa amiga que tem um e-commerce que é a Roca de Vinho. A harmonização vai ser feita por uma pessoa, entende? Então, isso tudo também te facilita. Você ter pessoas que vão trazer aquilo que você precisa e que tem esse mesmo propósito, né, de ser voluntário. Não que você nunca vai investir, ou que essas pessoas não vão em algum momento te cobrar uma contrapartida, né? Mas você também vai dar as regras. Quando você fala assim, eu quero que um braço da minha empresa tenha projetos sociais, você também vai dar as regras, né? Então, por exemplo, é uma coisa que tem dado muita visibilidade hoje, é quando você fala que a sua empresa está coerente dentro dos objetivos da agenda da ONU, né? Aí você pega lá, sei lá, são 17 objetivos, você pega 2, sustentabilidade e empregabilidade, vamos supor, né? Então, você consegue aí ter visibilidade para conseguir patrocinadores para aquilo que você está fazendo, né? Eu falo assim, eu não saio nunca buscando patrocinadores. Quando eu cheguei no Sicoob, eu falei exatamente isso, eu estou vindo em um banco, que é uma cooperativa. A cooperativa que eu fui, que é a nossa COP, ela foi fundada por um médico dentro da ciência da UFMG, foi uma das primeiras Sicobs, né? Falei assim, eu não quero dinheiro, eu quero a sua ajuda para divulgar o projeto. Porque aí todos podem ajudar, todos, não tem exclusão, né? E aí falando de novo de técnica fenomenológica, de constelação sistêmica, organizacional, é o senso de pertencimento. Quando eu chego num lugar e eu não peço dinheiro, eu peço o que a pessoa pode fazer para me ajudar, né? Às vezes é me ajudar a transportar aquele material para eu dar uma palestra, sei lá, um bloco, uma caneta, qualquer coisa, que a palestra é minha e eu não vou cobrar nada. Então, o que você pode contribuir? Né? Você inclui, gera um senso de pertencimento. Então, minha sugestão para você, quando você for efetivar o seu projeto, né, ou seus projetos, a minha sugestão para você é que você envolva o máximo de colaboradores possíveis, de pessoas, né, que confiam em você, que estão próximas de você e que possam te ajudar a fazer acontecer. Porque o empreendedorismo social também ele é muito solitário.
né? A gente acaba tendo muitas ideias, querendo fazer muitas coisas, mas a gente não dá conta, exatamente porque a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro para fazer esse tipo de coisa, né? Então, busque pessoas que tenham esse mesmo desejo de ser contribuição, de fazer a diferença na vida das pessoas. Você vai começar a atrair essas pessoas a partir do momento que você jogar para o universo que você vai desenvolver esses projetos sociais como um braço da sua empresa. E aí você vai começar a perceber que as pessoas vão chegando. E elas sempre chegam. E chegam as pessoas certas. Quem não quiser trabalhar, quem não quiser se incomodar, rapidinho vai sair de cena, porque realmente dá muito trabalho. Legal. Então, pelo que eu entendi, então, é uma, assim, para o modelo de negócio, é um mix de você ter parcerias de pessoas que realmente querem ajudar, seja com dinheiro, seja com tempo. Tem essa questão também essa questão da ONU, eu vou pesquisar um pouco, mas tem causas sociais que o seu negócio ele pode fazer e você São consegue objetivos fazer da ONU patrocínio. que já estão listados para sustentabilidade, para meio ambiente, para saúde mental. Então, se você divulga que a sua empresa tem um braço nessas questões de responsabilidade social que estão né, de acordo, em consonância com a Agenda 2030 da ONU, tal, isso é uma coisa que te fortalece, assim, porque as pessoas veem que é um projeto sério, né, que você está fazendo local, mas pensando global. Né? Se você está trabalhando um projeto de meio ambiente lá na cidadezinha do interior, mas você está ajudando a melhorar o meio ambiente do país, né, assim. O que mais, Legal. gente? Oh, claro, Eu obrigado. não vejo a Carlinha mais, aparece só um símbolo aqui para mim. Tiago, é isso? Você quer perguntar? Vamos fazer a última pergunta do Fábio ali, aí a gente encerra. Acho que o Fábio tem uma pergunta ali. Oi, Fábio. A minha é bem rápida. Eu conheci a Ana lá no evento da Escola, né? Até fui um dos primeiros a ganhar o sorteio do livro lá. Eu nunca tinha pensado em projetos sociais viáveis, né? Nunca passou pela minha cabeça. Na realidade, o assunto ESG, depois da palestra do Carrilho lá na escola, virou uma pauta entre eu e a Marta, e a gente está criando algumas ações para serem implantadas agora em 2022 e 2023 na empresa, né? A empresa vai se tornar uma empresa X% verde, né? Ótimo. Então, a gente já está mudando todo o descarte de material, falando com o funcionário o que dá para fazer e tal. E quando você perguntou no começo se a gente tinha participado de algum processo social, na realidade, a gente tem um processo dentro da empresa que é de ajudar toda e qualquer entidade de classe. Por exemplo, asilos de inválidos, asilos de idosos, Legal. de crianças deficientes e tal. Então, quando esse tipo de cliente tem uma demanda que a gente pode atender como se fosse um cliente normal, o que a gente faz da nossa parte é não cobrar. A gente faz o Muito serviço da bom. mesma forma, só que a gente não gera orçamento. A gente Sim. repara o equipamento dele, reforma ou doa um equipamento quando possível, sem fazer a cobrança. Só que, na realidade, eu sinto que está faltando algo, porque eu não estou com a mão na massa ainda. Né? Eu fiz um curso há muitos anos atrás, um Mastermind lá do Napoleão Hill, e uma das tarefas que a gente tinha lá no Mastermind era ações sociais. Então, hoje, eu acho que, na realidade, eu estou fazendo só meio que um comentário, né? Não é uma pergunta, porque uma pergunta que eu tinha, o Thiago respondeu, a outra foi o Edson que respondeu. Essas questões de filtrar o que você faz de graça, porque senão a pessoa não leva a sério, né? O fato também de você ser grato. Eu, durante muitos anos, eu não fui uma pessoa muito grata, eu era uma pessoa muito amargurada, achava que estava trabalhando demais, estava sofrendo demais e tal. Então, eu estou aprendendo aí, a vida está me mostrando um outro caminho da gratidão. Eu até estava comentando com o Nilson agora recentemente lá no evento da Conar, que eu fui visitá-lo, e ele falou, cara, uma das formas mais prazerosas de você ver o negócio escalar é dividindo para multiplicar. Quando você entender esse jogo, Isso né, aí. que dividindo para multiplicar dá muito mais tesão aí no dia a dia, você realmente vai ver o negócio escalar muito rápido. Então, eu estou aqui para parabenizar a sua atitude, a energia que você coloca no discurso e nos seus projetos. E, com certeza, eu vou te fazer algumas perguntas aí para tentar conhecer melhor exemplos, né? Que exemplos eu posso encaixar no nosso modelo de negócio atual aqui, que é muito físico, muito nichado, né? Com essas pautas sociais aí. Então, Ô, meus Carlinha, parabéns. se você puder colocar meu telefone no chat, eu fico à disposição, né? Quem quiser continuar essa conversa aí no meu WhatsApp. Legal.
Fábio, eu queria falar para você assim, eu tenho trabalhado muito numa quebra de paradigma que é da competição. Não sei se vocês já ouviram essa palavrinha, competição, que vem de competição e colaboração. Né? Por exemplo, vocês estão num nicho de marketing digital. Né? O que vocês podem fazer que vocês comprando juntos, por exemplo, ficaria mais em conta, custo-benefício para todos? Porque, às vezes, a gente acha que o cara é do mesmo segmento da gente, que o cara vai roubar o nosso cliente, que o cara vai... Não, gente, cliente é afinidade, é confiança, é empatia, sabe? Se eu olhar para o Tiago e eu olhar para o Jonathan e o meu anjo da guarda, meu santo bater com o do Tiago, eu vou fazer com o Tiago. E tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Eu faço formação de coaches, né? Grandes escolas aqui do Brasil foram formadas por mim. Eu fiz minha formação na Alemanha, na Tailândia, e vim para o Brasil, eu nem se falava em coach ainda, né? Eu sempre fui muito à frente do meu tempo e tal. E aí nas apostilas tem lá agradecimento, Ana Clemente, por me ajudar com conteúdo, blá, 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 blá. Mas as pessoas falavam muito comigo assim, mas peraí, você está formando seus concorrentes? Eu falo, não, eu estou dando mais oportunidades para que outras pessoas possam ser ajudadas por outras pessoas que estão sendo formadas por mim. As pessoas no Brasil ainda tem muito isso de que é competição, de que é canibalismo, que um vai... Não, gente, o que a gente pode fazer junto que vai facilitar? A empresa do mesmo segmento, o que eu posso fazer? Às vezes é um engenheiro que está lá, que eu preciso dele também, e eu pago parte do salário dele, você paga parte do salário, ele trabalha 3 vezes na semana para você, 2 vezes na semana para mim, e tá tudo certo, porque eu preciso menos. Então, as pessoas precisam parar de olhar para o próprio umbigo e pensar de forma coletiva. Né? A gente está fazendo um projeto aí para uma empresa, a gente está trabalhando, do metaverso, e um dos idealizadores, eu falei com ele, cara, o que você vai ganhar de consultoria gratuita, botando isto no metaverso, porque você vai começar a fazer perguntas, só que os caras que vão entrar lá para o jogo do metaverso, eles vão te dar consultoria gratuita. Você não vai precisar pagar o especialista. Entende o que é isso, assim? Então, é ampliar realmente essa visão, é ter essa expansão da consciência de que tem mercado para todos, Então, esse conceito de competição, né, é você trazer aquilo que é competido, né, através do mesmo nicho, da mesma área, enfim, para colaborar, né, para você ganhar. Gente, obrigada. Mais uma vez aí, estou à disposição. Parabéns. Carlinha colocou meu zap aí. Ok. Não me incomoda, pode me mandar. Eu sempre faço um combinado. Se for urgente, me liga, porque aí eu sei que precisa falar comigo naquela hora para alguma tomada de decisão. Se puder esperar, gravo o áudio, que assim que eu tiver disponibilidade, eu respondo o áudio com o maior prazer. Se quiser uma resposta mais rápida e puder escrever, mesmo se eu estiver num cliente ou, né, no intervalo de uma coisinha ou outra, eu já leio e já respondo. Tá bom? Ó, Posso só falar uma coisinha rapidinho? claro, Breno. Um minuto, assim, o Thiago, não me mata não, Thiago. Não. Mas achei legal aí você estar falando sobre a gente poder se ajudar, né, no mercado. E é uma coisa bem interessante que a gente hoje está vivendo isso no grupo, né? O Thiago está mais por dentro, assim, do que ele acompanha a gente. E uma coisa bem legal que a gente está fazendo é testando países diferentes. Então, assim, antigamente, né, a gente tem um grupo de colaboradores, assim, de sócios de outras empresas, que, tipo, meio que o teste ficava só nas nossas costas. E a gente começou a colocar isso legal, fulano começou a testar um, eu comecei a testar outro, e fulano testou outro, esse aqui deu bom, esse aqui deu ruim. Então, tipo, essa ajuda mútua é sensacional, assim, sabe? Tipo, nessa questão de mercado, que a gente não precisa, em si, competir entre si. Tipo, eu descobri aqui um exemplo, que esse X desse país é muito bom, eu não vou contar para ninguém, só eu vou fazer lá. Entendeu? Mas, tipo, porque eu diminuí, assim, drasticamente os meus gastos e, tipo, que eu gastava para fazer esse teste e todo mundo começou a se ajudar entre si na comunidade para poder saber o que dava melhor, né? Isso eu achei, assim, e as super soluções bacana. são muito mais rápido, né? Exatamente. Não é só o custo-benefício, é o tempo que a gente ganha também de não ficar dando murro em ponta de faca, do outro que já está um pouquinho na nossa frente, que já passou por aquilo e vai nos ajudar. É isso aí, muito legal. Ó, meu carinho, minha gratidão mais uma vez, viu, por poder estar aqui com vocês e contem comigo. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado. Muito bom. Boa noite, pessoal. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa Obrigado, noite. pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.
Tchau. Boa noite, pessoal.